Eu vim fazer esse videozinho aqui para vocês poderem conseguir fazer a atividade. E eu pensei em fazer esse vídeo também por questão de... É uma matéria nova, é uma matéria que a gente não viu. Então, eu achei que tinha necessidade e eu vou tentar ajudar vocês dessa forma. Para vocês poderem entender a diferença entre substância pura e mistura, que é a matéria que a gente está vendo agora, vocês precisam relembrar algumas coisas, tá? E a primeira delas é que a gente está estudando matéria, né? Não matéria no sentido de conteúdo dentro das disciplinas, mas matéria dentro de química, né? A gente sabe que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. A gente já viu isso algumas vezes, já viu as propriedades dessa matéria. E a gente já viu também que toda matéria é formada por átomos, tá? Esses átomos, então, eu tenho a representação de um aqui. Esse aqui é o modelo de Rutherford Bohr, que a gente já viu. E esses átomos, eles são representados por letras, né? Então, por exemplo, aqui pela letra H, eu represento o átomo de hidrogênio. Pela letra O, eu represento, então, o átomo de oxigênio. Algumas vezes, eles gostam de representar esses átomos por meio de bolinhas também. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, eu estou representando, então, o H pela bolinha rosa e o oxigênio pela bolinha verde, tá? O que acontece? Esses átomos, eles se unem, eles fazem algumas ligações e formam os que a gente chama de moléculas. Então, como exemplo aqui, eu dei a molécula de água, né, que é uma molécula super conhecida, H2O. Quer dizer o quê? Que eu tenho 2 átomos de hidrogênio unidos a um átomo de oxigênio. Então, ó, pegando meu exemplo lá das bolinhas, eu posso estar fazendo esse exemplo aqui também com as bolinhas, né? Então, ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, rosa, e um átomo de oxigênio. É uma outra forma de representar essas moléculas. Beleza. Agora, quando eu tenho essas moléculas e de alguma forma elas se unem, não da mesma forma que os átomos, tá? Porque os átomos, eles se unem através de ligações químicas. As substâncias, as moléculas, né, na verdade, elas vão se unir por outros motivos. Eu tenho o que a gente chama de substâncias. Então, por exemplo, quando eu pego um copo de água, que eu tenho a minha substância água nele, né? Aqui, ó, água. O que eu tenho ali? Eu tenho dentro daquele copo, dentro daquela quantidade de água que eu consigo perceber ali dentro, eu tenho milhares de moléculas de H2O. Essas moléculas de H2O, todas juntas, formam a substância água, tá? Então, a partir disso aqui, agora a gente pode entender a diferença entre substância pura e mistura. Então, agora, eu vou começar falando com vocês substância pura, tá? Beleza, então, ó. Então, aqui, a gente vai aprender agora o conceito de substância pura. Cara, é muito simples. É muito simples mesmo. O que você tem que ter em mente é o seguinte, olha, eu tenho 2 exemplos de substâncias puras aqui. Então, eu tenho aquele balão de festa, aquele bonitinho que todo mundo quer ter, sabe? Aquele que fica suspensozinho lá na festa. Lá, para ele ficar suspenso, a gente coloca dentro dele o gás hélio, tá? Eu não sei se dá pra ver direitinho pelo vídeo, mas o hélio, ele é representado pela letra H e uma letra E, que ficou muito mal feita, mas o que tem, né? Então, dentro desse balão, eu só tenho hélio. Eu só tenho um tipo de substância. Então, por isso que ela é dita pura. Então, quando eu só tenho um tipo de substância, eu digo que aquilo ali é uma substância pura. Então, vem aqui para o meu outro exemplo aqui, ó. O copo de água só tem água ali dentro. Então, aqui dentro eu tenho uma substância pura. Difícil isso? Muito fácil. Tá, mas substância pura, professora, pode ser dividida em 2 tipos. É a substância simples, pura simples, e a substância composta. Muito fácil também. Olha só, aqui dentro eu tenho um único tipo de átomo. Eu só tenho um átomo, que é o quê? Que é o hélio. Então, aqui eu tenho uma substância pura, simples. Aqui dentro, por mais que seja uma substância pura, eu tenho mais de um átomo formando, né? Eu tenho mais de um átomo aqui.
eu tenho quantos? Eu tenho 2 tipos diferentes, né? E uma molécula mesmo, ela tem 3, né, átomos. Eu tenho 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, por esse motivo, eu digo que ela é uma substância pura composta. Ok? Então, ó, substância pura. Como que eu identifico? Quando só tem aquele tipo de substância. Então, aqui só tem hélio, só tem gás hélio. É uma substância pura. Ah, nesse copo aqui só tem água, não tem mais nada misturado. É uma substância pura. Como que eu identifico se é simples ou se é composta? Vamos olhar lá na constituição da molécula. Ah, aqui só tem hélio, aqui só tem um átomo. Então é simples. Aqui, a molécula de H2O, a molécula de água, ela tem mais de um átomo formando. Então eu digo que ela é composta. Como que a gente aplica isso aqui em exercício? Normalmente no exercício você vai ter que identificar quem é substância pura, quem é mistura, que a gente vai ver depois, ou então quem é substância pura simples ou quem é substância pura composta. Mas quer ver um exemplo que aparece muito? Ó, até esqueci o acento aqui, ó. Água, né? Água destilada. Ele vai te dar um exemplo bem assim, ó. Ah, vai falar, qual que é a substância pura? Aí vai te dar assim, água da torneira, água do rio, água não sei da onde, água da e água destilada. A única substância pura que eu considero, a única água, né, que eu considero substância pura é a água destilada. Por quê? Porque a água do rio, ela não tem só água ali. A água mineral, se você pegar naquele rótulozinho lá da água mineral, você vai ver que não tem só água também, tem vários minerais misturados ali no meio. A partir do momento que eu não tenho só água ali, eu já não tenho mais uma substância pura, eu já tenho o que a gente chama de mistura. Mas, professora, o que é essa tal dessa água destilada? Essa água destilada, a gente obtém ela em processos que a gente chama de destilação. Isso acontece em laboratórios, tá? Então, a partir do momento que a gente destila a água, que a gente deixa só a água e nada mais, a gente então fala que é uma substância pura. Então, ó, a água destilada é a única água que é considerada substância pura, tá? Agora eu vou falar de mistura com vocês. Beleza, então, ó, a gente viu que substância pura é aquela substância que eu vou encontrar só um tipo de substância ali. Já a mistura, o nome já diz, é muito fácil, né? Muito tranquilo. Quer dizer que eu vou ter mais de uma substância ali. Só que eu posso dividir, do mesmo jeito que eu posso dividir substância pura entre simples e composta, a mistura eu também posso dividir entre homogênea e heterogênea. Então vamos aqui para homogênea primeiro. Homogênea, esse nome homo vem de igual. Quer dizer que quando a gente mistura, a gente não vai perceber que existe uma mistura ali, tá? Então, um exemplo de mistura homogênea, por exemplo. Leite, por exemplo. Nossa, falei tantos exemplos, né, gente? Mas enfim, a mistura homogênea, né? Eu dei o exemplo do leite. Por que o leite é considerado uma mistura homogênea? Primeiro, parece uma coisa só, né? Então, quando a gente bate visualmente o olho, a gente percebe, aliás, parece pelo menos que tem só uma coisa, mas ali no leite não tem só uma coisa. Ali no leite tem açúcar, tem proteína, tem água, tem diversas substâncias ali dentro que tornam ela uma mistura, no caso, homogênea. Essa mistura homogênea eu também posso chamar de solução, tá? Então, se eu falar assim, eu tenho uma solução, você já sabe que é uma mistura homogênea, tá? E essa mistura homogênea, ela tem uma característica, né? Ela pode ser dividida em 2 componentes principais. Eu tenho soluto e eu tenho solvente. O soluto é aquele que vai ser dissolvido nessa solução. E o solvente é aquele que vai dissolver. Professora, não entendi o que você falou. Vamos pegar aqui o exemplo da água e do sal? Água e sal, se você pegar, por exemplo, um copo de água, dissolver ali uma pitadinha de sal, você vai perceber, se eu pego e misturo, você vai perceber se existe alguma diferença. Você vai batendo o olho, você consegue perceber que existe 2 substâncias ali dentro? Não. Então, ela é ela é uma mistura homogênea, tá? Então, ó, água mais uma pitadinha de sal. Mas beleza, quem é o soluto, quem é o solvente?
A água, ela está dissolvendo o sal. Então, eu falo que a água é o solvente. Então, aqui, ó, nesse nosso exemplo, a água é o solvente. E o soluto, então, ó, vai ser o sal, tá? Então, toda solução, toda mistura homogênea, eu tenho um soluto e eu tenho um solvente, ok? A gente vai ver um pouquinho disso aqui depois, tá? Porque dependendo da quantidade que você coloca de sal aqui, chega uma hora que ele não mistura mais. A gente consegue perceber isso, por exemplo, na água com açúcar, né? Quando a gente vai botando açúcar no nosso suco. O que vai acontecendo? Se você bota um pouquinho, eu consigo dissolver tudo. Mas à medida que eu vou colocando mais açúcar, aquilo ali chega uma hora que não dissolve mais. A gente vai estudar isso aqui na próxima, daqui a pouco, tá? Então, ó, mistura homogênea é chamada de solução. Eu posso dividir em soluto e solvente. Solvente é quem dissolve e o soluto é o dissolvido. E o exemplo aqui que a gente tem é água e sal, que a gente não consegue perceber que é uma mistura. Diferente da homogênea, a mistura heterogênea, a gente já consegue perceber que existem mais substâncias ali dentro. Então, a gente fala que ela apresenta fases, tá? Então, olha só, no nosso exemplo aqui, eu tenho um exemplo da água e do óleo, tá? A gente sabe que a gente já estudou isso, né? Que o óleo tem uma densidade menor do que a da água, por isso que ele flutua. E a gente consegue perceber perfeitamente aqui, ó, que existem duas substâncias, tá? Então, ela apresenta fases, ó. Duas fases, né? Duas fases. Então, por causa disso, eu falo que isso aqui é um sistema bifásico, né? Ó, bi vem de dois, lembra? Bicampeão, duas vezes campeão, tá? Então, sistema bifásico. Então, ó, na heterogênea a gente percebe essa diferença, né? Essa quantidade de substâncias que tem ali. Tudo bem? Então, para finalizar, eu vou falar um pouquinho dessa saturação disso aqui, tá? Então, olha só, para a gente poder finalizar, eu venho falar mais um pouquinho da solução. Lembra que solução é uma mistura homogênea, tá? Que eu tenho solvente e soluto. Tudo bem até aí? Então, a solução eu posso dividir em dois tipos, insaturada e asaturada, tá? Quando que eu sei que é uma solução insaturada e quando é uma solução saturada? Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que toda substância ela tem um grau de solubilidade. Quer dizer o quê? Ela consegue dissolver até um determinado ponto, tá? Então lembra no exemplo que eu dei lá anterior? Que eu falei assim, eu joguei água, tem um copo de água e eu joguei uma pitadinha. A água com essa pitadinha de sal, ela vai conseguir dissolver. Então, ó, eu não vou conseguir perceber, então, a quantidade de sal aqui. Eu não consigo enxergar esse sal, tá? Agora, e se eu continuar jogando sal? Jogando sal, jogando sal. Vai ter uma hora que esse sal vai extrapolar essa solubilidade da água. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar a ir pro fundo. Então, ó, é super simples. Enquanto eu não saturei completamente a solubilidade da água, eu digo que essa solução é uma solução insaturada. A partir do momento que eu extrapolei, joguei mais soluto do que a água, aqui nosso exemplo aqui, ela consegue dissolver, e aí esse soluto começa a ir para o fundo, eu falo que essa solução é uma solução saturada. Tudo bem? Qualquer coisa é só me perguntar. Pode ser tanto lá na plataforma quanto no grupo do WhatsApp, ok? É isso.